Seção 2ª. Dos conselheiros. Artigo 7º. São atribuições dos conselheiros efetivos. Inciso 1º. Participar das sessões plenárias do Conselho Regional de Nutricionistas, respeitado o disposto no artigo 8º. Inciso 2º. Analisar matérias e relatar processos. Inciso 3º. Desempenhar encargos para os quais forem designados. Inciso 4º. Apresentar sugestões visando ao aperfeiçoamento dos serviços e atribuições do Conselho Regional de Nutricionistas e do exercício da profissão. Inciso 5º. Representar o Conselho Regional de Nutricionistas, por delegação do plenário ou do presidente. Parágrafo 1º. No desempenho dos seus encargos, os conselheiros poderão, no âmbito do Conselho Regional de Nutricionistas, requisitar informações e esclarecimentos de que necessitem, os quais deverão ser prontamente atendidos, respeitadas as normas de regulação interna. Parágrafo 2º. Aos conselheiros suplentes aplicam-se, quando convocados, as disposições dos incisos I e II deste artigo, e, em qualquer caso, as dos demais incisos. Artigo 8º. Os conselheiros efetivos, e, quando convocados, os conselheiros suplentes, obrigam-se a comparecer às sessões plenárias, nas datas e horários previamente fixados. Parágrafo 1º. Os conselheiros efetivos, e, quando convocados, os conselheiros suplentes, estando impedidos de comparecer às sessões plenárias, devem justificar por escrito sua ausência ao presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, com antecedência mínima de 48 horas, salvo os casos de comprovada urgência, cujas faltas serão justificadas na primeira oportunidade que se seguir. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo antecedente, inclusive quanto à necessidade de justificação das faltas, sempre que for atingido, no ano civil, o número de 6 faltas por conselheiro, computadas as faltas justificadas, e as não justificadas, o presidente submeterá ao plenário proposição no sentido de ser suspenso o mandato do conselheiro faltante até a sua apresentação pessoal no Conselho Regional de Nutricionistas, convocando-se a seguir conselheiro suplente, para assumir a efetividade provisoriamente, observada a ordem dos parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º. Os conselheiros efetivos serão substituídos nos seus impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes, mediante convocação do presidente. Parágrafo 4º. No impedimento do respectivo suplente, será convocado outro suplente. Parágrafo 5º. As faltas de conselheiros, quando justificadas em razão de estarem em missão do Conselho Regional de Nutricionistas, ou do sistema CFN/CRN, não serão submetidas ao disposto no parágrafo 2º. Artigo 9º. Na ocorrência de vaga de conselheiro efetivo, será convocado para preenchê-la, em caráter permanente, o respectivo suplente. Artigo 10º. O exercício de cargo de conselheiro tem caráter voluntário e honorífico, inexistindo qualquer relação empregatícia ou contratual com o Conselho Regional de Nutricionistas. Parágrafo único. Os conselheiros efetivos, e os conselheiros suplentes, estes quando convocados ou designados para o exercício de encargos no Conselho Regional de Nutricionistas, ou em locais por este indicados, terão direito à percepção de diárias, ou de ajudas de custo, e ao fornecimento das passagens necessárias ao exercício de suas atribuições, nas condições estabelecidas em normas próprias do Conselho Federal de Nutricionistas, e do Conselho Regional de Nutricionistas. Artigo 11. O conselheiro efetivo, e, quando na efetividade, o conselheiro suplente, que durante um ano, sem justificativa, faltar a 3 sessões plenárias consecutivas, ou a 6 intercaladas, perderá o mandato. Parágrafo único.
A perda do mandato, na hipótese deste artigo, será precedida de processo, em que se assegure ampla defesa, ficando, contudo, durante a sua tramitação, suspenso o exercício do mandato, sendo convocado para exercê-lo o suplente na ordem indicada neste regimento.